Então, retomando aí o debate, o seminário, quero agradecer mais uma vez a participação da Neiva, né, que esteve conosco hoje no café da manhã, na abertura. Eu quero agradecer também o Irinaldo por ter atendido o nosso convite e topou participar conosco desse seminário. Esse painel é uma continuidade do que a gente viu pela manhã e complementação. Claro que cada estado tem uma particularidade, mas pelo que a gente tem acompanhado, esse trabalho que a Neiva, com os sindicatos bancários de São Paulo e a FETEC São Paulo tem desenvolvido, tem ampliado esse potencial e essa capacidade de atuação do movimento sindical, né? E usando também um exemplo que a gente trabalhou de manhã, já que tem o personal banker, né? Teremos os dirigentes personais também, nessa linha de construção, capacitação, que aí a gente propõe tentar trabalhar ao longo da nossa gestão. Então, passo a palavra aí a Neiva, aí a dinâmica de vocês dois agora, Neiva e Irinaldo. Obrigada, Thalita. Boa tarde a todos e a todas, todos os companheiros da FETEC Centro-Norte, todos os participantes aqui do nosso seminário, que está muito bem organizado, parabenizar a iniciativa. Eu disse a Thalita pelo lanchinho, achei super fofo, achei tão bonitinho. São coisas como essas que fazem a diferença, né, que a gente ainda não tinha participado, eu não tinha participado ainda de um seminário virtual, que eu recebia o lanchinho lá no sindicato, foi muito bacana, gostei muito, parabéns pela iniciativa, é legal a gente pensar essas coisas, porque vai aproximando a gente, a saudade das pessoas que a gente não vê faz tempo está muito grande, e a falta que faz a gente poder se conhecer, tem muita gente nova também chegando, uma das coisas mais legais do nosso movimento é a gente poder se encontrar, se conhecer, trocar experiências de perto, trocar energia. Então, o seu mimo foi muito bem recebido. E já aproveitar e agradecer o Irinaldo, que ajudou aqui fazer a ponte, né? Ele conversou bastante com a Thalita e ele trouxe bastante as coisas que a gente vem fazendo lá no sindicato, né? Que, pegando a partir da apresentação que o Gustavo fez de manhã, que, aliás, foi uma apresentação brilhante, né? O Jazz, como sempre, faz umas análises importantíssimas para a gente e traz um panorama muito complexo do que é o nosso setor financeiro e dos desafios que a gente tem, né? Porque toda vez que a gente vai discutir no sindicato a construção do ramo, e em momentos que a gente parou para discutir o macro setor, porque nós estamos vendo que as transformações no mundo do trabalho estão levando o nosso setor para algo que vai além do que nós conhecemos hoje, da agência de tijolo, do prédio que a gente conhece, do trabalho no setor público, a gente precisa de pensar um trabalho, uma organização de trabalhadores que vai além do que a gente conhece. E aí o Gustavo, ele sempre leva a gente sempre parte de apresentações parecidas com o que o Gustavo fez, com a diferença que a cada ano que a gente para analisar essa apresentação, apareceu muito mais coisas, né? A última vez que a gente discutiu lá no sindicato, fez um seminário para discutir um assunto, como vocês estão fazendo agora, foi em 2017, que a gente parou, fez um diagnóstico do que nós tínhamos lá em São Paulo. Desses 177 bancos que o Gustavo falou, que tem no sistema financeiro, a gente detectou 110 bancos que estão lá próximos da gente, que a gente podia fazer algum tipo de negociação, algum tipo de aproximação, para além dos 5 maiores bancos que a gente costuma organizar, né? Então, a gente tem sempre comissão do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, do Santander, de alguma financeira, mas nós temos mais 177 bancos no setor, que é o que o Gustavo mostrou para a gente. A gente, lá em São Paulo, tem pelo menos 110 próximos ali na nossa base, né? Que a gente poderia tentar uma aproximação. E a gente, por uma série de motivos de conjuntura, de estratégia política, de uma série de demandas nossas do movimento sindical, a gente acabava, ou mesmo da nossa campanha nacional, que é muito organizada, que a gente, né, é o nosso grande ganho, nós temos uma campanha nacional que está organizada numa mesa nacional, dentro do Comando Nacional,
E nos anos anteriores, a gente se debruçava muito em campanhas que tinha greves demoradas, greves que demoram para ser organizadas, com muitas conferências, com muitas reuniões, com muitas plenárias, demandava muito, a gente acabava não dando atenção para esses bancos, né? Conjuntura não favorecia, a gente não tinha uma demanda financeira, né? Porque até então a gente tinha outras fontes de financiamento, né? Tanto do imposto sindical quanto da contribuição assistencial. Então, a gente sempre deixava, pelo menos lá em São Paulo, sempre que a gente ia planejar, a gente fazia assim, vamos planejar as organizações dos grandes bancos, a nossa questão conjuntural, né, política, dentro da sociedade, dentro da CONTRAF, da CUT e tal, e depois a gente vai organizar os bancos aéreos, né, que a gente chama de bancos aéreos, né? Não sei se vocês também chamam de bancos aéreos. Também chamam, né? A gente também chama de banco aéreo. E aí, durante algum tempo, a gente dividia lá no nosso sindicato a nossa organização por micros, né? Por micros, a gente dividia os bancos aéreos dentro das micros da direção e dos assistentes, para que as pessoas visitassem também dentro do trabalho de base, só que também isso acabava ficando um pouco... acabava não sendo prioridade, né? Todas as vezes que a gente ia discutir como que a gente... Deixa eu ver se eu consigo... Eu posso compartilhar minha tela aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Não está dando para eu compartilhar. Todas as vezes que a gente ia discutir um planejamento, por exemplo... Não, está dando que eu não... Não está dando... não estou conseguindo compartilhar. Todas as vezes que a gente ia discutir um planejamento... Neiva, pode compartilhar agora. Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Então, todas as vezes que a gente ia num planejamento organizar a divisão das nossas tarefas, né? A gente falava assim, eu já tenho uma micro grande de bancos públicos, de bancos privados, já tenho algumas financeiras para organizar, então eu não vou organizar banco aéreo, não. Né? Ou a gente, de vez em quando, dividia isso num grupo de pessoas, até que a gente teve, com a reforma trabalhista, vários ataques à nossa convenção, vários ataques às nossas fontes de financiamento, e que veio mais forte na central, na CUT, a questão de construir o macrosetor de serviços, porque a gente começou a perceber, e nós temos uma faculdade, vocês sabem que a gente tem a faculdade 28 de agosto, que começou como um centro de pesquisa sobre o Banco do Futuro, de que se a gente não começasse a organizar os trabalhadores para além das agências e departamentos, da forma como a gente conhece hoje, a gente ia acabar passando a não representar mais ninguém, porque essas formas de trabalho elas iam mudar muito rápido, em pouco tempo, e a pandemia só veio acelerar isso, né? A gente tinha, em 2010, algumas pesquisas que mostravam isso, que a gente ia mudar muito a forma de organizar nosso trabalho, por conta da tecnologia, por conta dos smartphones, por conta de uma série da digitalização do trabalho, e a pandemia só veio acelerar isso, e a gente, inclusive, foi, né, negociador de algumas dessas mudanças para que a gente protegesse a vida dos trabalhadores que estão na nossa representação. Então, a partir de 2017, quando a gente já começava a perceber que iam ter mudanças muito grandes, a gente começou a colocar a discussão de organizar os bancos de investimentos, bancos comerciais, de grandes empresas, de montadora, de financeira e de cooperativas, como prioridade para a nossa organização. Para as cooperativas, a gente tem a questão da representação, que a gente não representa as cooperativas, a gente conseguiu fazer várias aproximações e várias visitas e vários acordos através da FETEC, né? E a nossa estratégia para todos esses bancos foi que a gente precisava de, primeiro, como o Gustavo falou aqui de manhã, conhecer esses bancos, né? Porque como são bancos que a gente não costuma entrar, que a gente não costuma ter contato com esses trabalhadores, são trabalhadores que geralmente ganham bem,
tem uma cultura diferente dos bancários que a gente conhece, do Banco do Brasil, da Caixa, do BB, do Santander, do Bradesco, do Itaú. A gente tinha um hábito, né, que a gente chamava... Ixi, saiu aqui. A gente tinha um hábito de pular, a gente pulava aquele banco, né? A gente não ia lá conversar. A gente já subentendia que, como são trabalhadores muito diferentes da gente, a gente não ia lá conversar com eles. E aí nós tivemos uma estratégia de tirar reuniões e ir lá conversar com eles, de lá nos apresentar. Primeiro, a gente levantou os bancos que a gente tinha já no nosso... que a gente já fazia acordos de participação nos lucros e resultados, que a gente já tinha algum acordo de ponto eletrônico, que a gente já tinha algum acordo sobre licença maternidade. A gente começou nós preparamos uma apresentação, colocamos nessa apresentação todos os tipos de acordos que a gente fazia com acordos específicos, né, sobre combate ao assédio moral, sobre ponto eletrônico, sobre licença paternidade, licença maternidade, uma série de questões sobre CCV, sobre uma série de outras questões que talvez os bancos que não têm proximidade conosco tivessem interesse de conversar com o sindicato, que a gente precisava de saber se esse interesse era mútuo. Então, nós preparamos uma apresentação, né? Lá, o Erinaldo, a Cíntia, a doutora Cíntia, que é a nossa equipe, que ela é advogada e cuida desses acordos, junto com a doutora Luz. Tem uma equipe, né, que cuida junto com o DIEESE, jurídico, o Erinaldo, que está sempre acompanhando esses bancos. Nós tivemos um grupo de pessoas para visitar esses bancos, né? Nós já tínhamos tirado isso antes da pandemia presencialmente, e na pandemia a gente continuou fazendo isso virtualmente, né? Então, a gente primeiro preparou uma boa apresentação. Nessa apresentação, a gente colocou todos os tipos de acordo que a gente poderia celebrar, que talvez fossem do interesse daquelas empresas fazer com o sindicato, que trariam ganho para os trabalhadores, mas também trariam alguma segurança jurídica, né, das empresas, que é o que se falava tanto depois da reforma trabalhista, né, que é o assunto que mais interessava para as empresas, e a gente foi se apresentar para essas associações. A gente foi para a Associação Brasileira de Bancos, que tem lá, são 110 bancos, né, Rinaldo, que estão dentro dessa associação. Eles teoricamente, estão dentro da FENABAN, mas dentro da FENABAN também tem os grupos maiores que dominam a pauta, que tem mais poder dentro da FENABAN. Então, esse grupo de bancos, que são menores em tamanho de poder, mas também são grupos bem poderosos em tamanho de recursos financeiros, não sente que tem tanto poder político dentro da FENABAN. Então, quando a gente foi se apresentar para eles, eles começaram a perceber que tinha algumas pautas que eles podiam também conversar com o sindicato, que seria interessante, pelo menos, eles conhecerem. E a gente foi lá se apresentar, começamos a fazer visita, fazer o nosso trabalho de base. Ao invés da gente fazer nos bancos, nas agências, como a gente faz sempre, nós fomos para esses grandes bancos, que às vezes tem uma sede aqui, uma sede no Brasil, tem apenas um núcleo em São Paulo, enfim. Aí nós fomos fazer essas apresentações na BBC e na BBI. Fomos mais de uma vez lá, com a diretoria, começamos a estabelecer um calendário de reuniões para esclarecer sobre acordos. Eles faziam perguntas para nós de como funcionavam determinados acordos, e a gente começou, a partir dessas reuniões, ser conhecido por um grupo maior de bancos que passaram a procurar o sindicato para entender melhor e para procurar acordos. Tem acordos que os bancos procuram a gente para fazer que não vão acontecer, né? Os bancos têm, como vocês imaginam, um dos maior interesse dos bancos, desses bancos de investimento, é sobre a questão da jornada. E muito do que o Gustavo falou de manhã, a gente sabe que uma boa parte da desregulamentação do sistema, muito que o banco vai terceirizando, vai ampliando, vai tirando de dentro da categoria, tem a ver com o conflito que nós temos em relação à nossa jornada, né? Então, nós somos muito procurados para fazer acordo de
de jornada ou algumas coisas que não está dentro do nosso parâmetro, né? Nós temos lá quando a gente vai discutir PPR, por exemplo, nós tiramos alguns parâmetros para a gente poder fazer os nossos acordos, teto de salário, as metas, a gente discute uma série de itens que a gente acha que é mais benéfico para os trabalhadores, que equilibra melhor aí as relações de capital-trabalho, e a gente vai discutir isso com as empresas, com esses bancos, e a gente tem criado parâmetros interessantes que eles vêm sendo seguidos e sendo cumpridos e renovados a cada negociação. Isso é bem interessante para nós, porque dá uma segurança para a gente poder renovar acordo, cobrar os acordos, fiscalizar os acordos e, principalmente, a gente tem informação sobre os trabalhadores, né? Todos esses acordos, a gente tem taxa negocial, que acabou trazendo uma outra fonte de recurso para o sindicato também, que é importante na situação atual que nós temos, porque a gente faz acordos que são benéficos para os trabalhadores, a gente consegue interferir na relação capital-trabalho, nós temos uma assessoria excelente, assim, muitas vezes nós vamos a esses bancos, por mais que eles sejam muito fortes, estruturados, você vai com uma assessoria do Diese para uma mesa de negociação dessa, é uma assessoria qualificadíssima, né? A gente, às vezes, ajuda mais do que as áreas que esses bancos têm, né? E a gente consegue equilibrar as negociações para que a gente traga ganho para os trabalhadores. A gente consegue fazer acordos com a taxa negocial, a gente teve, o ano passado, um incremento de 4,5 milhões de taxa negocial nos nossos acordos. Isso foi muito importante para a nossa entidade, porque ajuda também na manutenção, já que nós temos uma dificuldade enorme na sindicalização, esses acordos têm ajudado também na manutenção da sustentação financeira do sindicato. Além de que, toda vez que você vai fazer esses acordos, você precisa de ter todos os dados dos trabalhadores, de salário, e aí o Diese consegue fazer a análise desses dados, saber a diferença salarial, saber uma série de coisas que ajudam a gente a melhorar cada vez mais as negociações. Quando a gente teve agora, durante a pandemia, a Lei 4.020, que era o Plano Emergencial de Manutenção, Emprego e Renda, vocês lembram que o governo colocou aquela medida provisória que você podia reduzir salário, diminuir a jornada e reduzir o salário. E a gente, nesse momento, nós estávamos num dilema, o movimento sindical, né, porque o governo dizia que você podia garantir o emprego, mas reduzir o salário do trabalhador, que tinha uma série de contas para pagar, que ia reduzir o poder de compra do salário, uma série de problemas que a gente ficava ali na berlinda, né? Primeiro que era uma lei, mas, ao mesmo tempo, ia diminuir o salário do trabalhador e, ao mesmo tempo, nós decidimos, então, mandar uma carta para todas as financeiras aí que estava no nosso escopo também, dizendo que a gente queria, mesmo que a gente não reconhecia essa lei como... A gente entendia que o sindicato tinha que estar negociando isso, quem decide sobre a relação capital-trabalho é o sindicato sindicato precisava de estar negociando a melhor condição para o trabalhador, e nós recebemos vários retornos de várias financeiras que vieram negociar conosco, e a gente acabou tentando melhorar os acordos acima do que a lei previa, né? E o interessante nessas negociações é que cada vez que a gente consegue fazer um acordo desse, além da gente ter os dados que a gente passa, os dados salariais, que a gente passa para o Diese fazer suas análises e ter dados, né, para a gente poder ter parâmetros e melhorar os acordos, a gente também agora tem os dados dos bancários, dos financiários, para as nossas assembleias virtuais, né? E aí, toda vez que a gente recebe os dados dos trabalhadores, a gente tem trabalhado no sentido de organizar um cadastro de envio, como eu vou, a gente organiza um cadastro com esses trabalhadores e a gente organiza uma comunicação para que a gente mantenha esses trabalhadores em contato com o sindicato.
Então, a gente tem toda uma lógica, nós já falamos, a gente fala muito, os sindicatos bancários falam muito dessa estratégia de comunicação que a gente vem desenvolvendo lá no sindicato. Então, a gente cadastra esse pessoal, procura cadastrar e-mail nas assembleias, e-mail pessoal, para que a gente possa enviar newsletters. Newsletters são jornaizinhos, são mensagens, né? Notícias por e-mail que digam respeito àquele banco, àquela financeira, dentro das informações, da linguagem daquele setor, daquela área, daquele grupo de trabalhadores. A gente tem um grupo específico de WhatsApp para aqueles trabalhadores, e aí a gente mantém uma comunicação com eles para que, cada vez que a gente tem uma dúvida em relação ao acordo, a gente possa mandar, por exemplo, um survey, né, que vocês conhecem, aquele questionário digital. De vez em quando a gente manda lá, por exemplo, a Midway, né? A gente fez um acordo e a gente fez um acordo, por exemplo, com a financeira, que era, eles iam ficar em casa, né? Eles tinham um refeitório, eles iam abrir mão do refeitório, já que eles iam ficar em casa, né? Durante a pandemia. Então, a gente tinha que fazer assinar um acordo que eles iam ficar aquele período sem esse benefício. Em troca, eles teriam garantido o emprego durante toda a pandemia, né? Naquele período X que a gente estava determinando como pandemia, que era o período que durava a lei. A gente teve que fazer a assembleia com esses trabalhadores para ver se eles aceitavam esse acordo, se eles achavam que era legal, se achavam que era razoável, né? Porque naquele momento era ou a gente aceita o que está na lei, ou a gente perde o emprego. Era muito delicado para nós, mas a gente conseguiu reunir esse pessoal todo pela plataforma como essa aqui, né? Pelo Zoom, e a gente conversava, e a gente foi aumentando nossos contatos, fomos aumentando nossa rede de WhatsApp, e nossa meta, que é um pouco do que o Gustavo falou de manhã, é a gente cada vez mais aumentar o nosso número de pessoas em contato desses bancos, para que a gente possa entender a demanda deles, para que a gente possa conversar com eles, para que a gente possa mandar mensagens, para a gente possa fazer comunicação com eles dentro do que eles compreendem, né, como mensagem, porque a comunicação que o sindicato faz hoje não atinge todo mundo, né? O Gustavo falou de manhã da questão dos cursos de formação. Ele tem razão. Hoje, os bancários querem, os trabalhadores do ramo financeiro, eles querem ter essa certificação que o Gustavo falou sobre o autônomo exclusivo, eles querem ter certificações para a área de TI, porque você tem muito trabalhador do Itaú, do Bradesco Next, que estão trabalhadores jovens que estão na área de TI, trabalhadores que não se reconhecem como bancários, na verdade. Esse grupo todo que nós estamos falando aqui, trabalhador de investimentos, banco de investimento, de montadora, trabalhador da área de TI, eles não se reconhecem como bancário. Para eles, bancário é o cara que está ali na agência autenticando as coisas ou pagando o auxílio emergencial. O cara que está na TI, ele é programador, ele é desenvolvedor de software, ele é engenheiro de software, ele é outra coisa, ele não é o bancário, na cabeça dele, né? Nós temos uma outra experiência muito legal que a gente desenvolveu lá em São Paulo, que é junto com a Uni, né? Que a Uni Global Union, da qual a Contraf é filiada. Nós temos um projeto que está sendo desenvolvido como piloto aqui em São Paulo. Ele está incubado em São Paulo, depois ele vai para outros estados do Brasil, mas ele começou em São Paulo porque a gente, lá na Contraf, Juvande e Ivone pensaram o seguinte: vamos começar por uma área mais difícil de alcançar, vamos começar pelo setor de tecnologia. O trabalhador da tecnologia não se entende como bancário. Como a gente faz para sindicalizar esse trabalhador? Então, a gente começou um trabalho na Uni com o CTO do Itaú, e aí a gente foi para o Santander e foi para o Bradesco, que agora já tem Banco Next. E aí a gente começou lá uma pesquisa, a gente faz muita pesquisa de campo, né? Começou presencial, nada mais era do que você marcava, a gente ligava para os associados, marcava um café, e depois fazia algumas perguntas, né? A gente ligava para 200, aí 20 vinha tomar o café.
Aí do café você trocava uma ideias, trocava não, uma conversa mesmo, né? E da conversa você ia extraindo algumas coisas e dessas conversas a gente descobriu com o tempo que essas pessoas, por mais que elas ganhem muito, por mais que elas estejam em lugares que parecem que são totalmente diferentes da nossa realidade, com o passar do tempo e conforme você vai aprofundando na conversa, a relação de trabalho desigual, o acúmulo de função, o estresse pelo trabalho vai aparecer em algum momento, né? Então, por mais que você ganhe bem, por mais que você esteja num lugar bacana, quando você vai aprofundando, as contradições das relações de trabalho estão lá. Só falta você entender como que você explica para aquela pessoa que ela precisa de uma representação, precisa de sair do individualismo e criar um vínculo coletivo, que é o nosso desafio. E essa experiência da Uni, a gente está juntando dentro de um debate também de ramo de macrosetor. Nós vamos fazer um seminário em breve lá em São Paulo, parecido com esse que vocês estão fazendo aqui, para a gente poder olhar tudo que nós temos. E juntando os bancos de investimento, juntando a nossa experiência com tecnologia, juntando uma experiência que nós começamos com correspondentes bancários que nós paramos, porque nós não tivemos perna, né, para fazer, porque são milhares no Brasil, né, em São Paulo, né? A gente criou um projeto chamado Sócio Parceiro. O que é o Sócio Parceiro? É um projeto do sindicato que nós criamos antes da pandemia, que você podia associar como parceiro do sindicato o pessoal que trabalhava em lotérica, em correspondente bancário, podia até associar o vigilante da agência, ele pagava uma taxa X, que no máximo chegava a R$ 15, ele podia, o que ele tinha direito com essa associação parceira? Ele podia usar o café dos bancários, que algumas pessoas conhecem aqui, né, o bar do sindicato com desconto, ele podia ter desconto no nosso clube de vantagens, comprar um montão de coisa com desconto, ele podia ter desconto nos nossos cursos do centro de formação, na faculdade, ele podia usar tudo que o associado usava. Ele só não podia ser representado numa mesa de negociação, porque a gente não representava essa pessoa. Ele podia usar nosso jurídico com desconto, ele podia usar tudo que o associado usava, com a diferença que ele não podia ser representado por nós, porque não estava na nossa categoria. Mas, com isso, a gente ia começar a cadastrar essas pessoas, a catalogar essas pessoas, para quando a gente tivesse uma definição do que a gente queria com a história do ramo, né, que a gente estava discutindo naquele momento, a já ter pessoas próximas a nós, que entendiam a nossa luta, que entendiam o nosso propósito, que poderiam vir a ser as pessoas que viriam a sentar conosco, conversar conosco, problematizar, trazer proposta, ser parceiro, ser multiplicador nisso, né? Então, esse projeto nós começamos, a gente tem algumas pessoas filiadas, aí quando veio a pandemia, muito desses serviços que eu estou falando para vocês, a gente deixou de oferecer, né? Então, não tinha muito sentido, a pessoa, mas mesmo assim a gente continua com o projeto, a gente saiu de campo e foi atuar muito no trabalho virtual, então a gente está com essa estratégia meio incubada, mas é uma estratégia que é importante ainda, porque hoje, mais do que a gente estar nos locais de trabalho, é a gente saber onde estão as pessoas, né? A gente está vendo lá em São Paulo, somos 140 mil bancários, a gente está trabalhando numa estratégia virtual muito forte, né? Nossos sites, nossas redes sociais é o nosso grande forte para a comunicação com os bancários. A gente tem conseguido fazer sindicalização digital, apesar da dificuldade. A gente tem feito mapeamento dos locais, estamos desenvolvendo um sistema de fazer micro virtual através do que a gente chama de um CRM, e a gente precisa de saber onde as pessoas estão para que a gente converse com elas, que é o que o Gustavo falou muito, porque a gente precisa de entender as necessidades delas, o que elas precisam, para a gente poder falar o que elas querem ouvir, senão elas não conversam conosco, né? Nós vamos usar agora para fazer essa comunicação muito o LinkedIn, né?
O LinkedIn é uma rede social que vocês devem conhecer, tem muita gente que está lá à procura de emprego, ou à procura de deixar o currículo à mostra, mas lá você encontra todo mundo que está nessas áreas, você conhece todo mundo, e lá é um espaço importante para você poder conhecer as pessoas, saber quem está em que lugar, que tipo de interesse que a pessoa tem, que tipo de curso que ela faz, que tipo de linguagem ela usa, que tipo de lazer ela tem, porque senão a gente não consegue conversar com elas. E, por fim, a Ivone recentemente trouxe para a gente conversar com os trabalhadores de uma associação de fintechs, que as fintechs elas são organizadas só do ramo empresarial, da mesma forma que o Gustavo falou que tem uma associação de agentes autônomos. No caso das fintechs, tem a associação das fintechs, eles só discutem em regulação e como as fintechs sim, crescerem nesse mercado, né, com todos os dilemas que eles têm, os conflitos com os bancos. Não se fala de regulação do trabalho, porque para as fintechs são empresas de tecnologias que têm 1, 2, 3, 4 funcionários, mas estão trabalhando dentro do ramo financeiro, com serviços financeiros, então está no nosso escopo. A gente vai estudar muito isso agora. A partir do semestre que vem, nós vamos lançar uma linha de pesquisa na faculdade só para a gente estudar fintech. Nós vamos trazer muitas novidades aí para o próximo semestre, porque a gente quer discutir, quer juntar grupo de especialistas, não só o pessoal do Diese, da faculdade, o pessoal que estuda o ramo financeiro, mas a gente quer trazer gente das fintechs para a gente poder problematizar como faz a regulação disso, porque vai ter problema também para eles de regulação e para nós terá, porque a gente quer discutir a regulamentação, a representação dos trabalhadores também de fintech, e aí volta naquele dilema do Gustavo, né? A gente quer representar os trabalhadores que estão lá no ramo que nem é nosso, e esse montão de gente dos 177 bancos que já está no nosso escopo, a gente não consegue representar porque a gente não tem uma estratégia ainda clara de trabalho de base, de comunicação para fazer. Então, lá em São Paulo, a gente está tentando fazer as duas coisas. Um olho no peixe, outro no gato. A gente está com esse grupo que o Irinaldo coordena lá, e tem mais uma galera que a gente está colocando, a gente colocou mais uns 3, 4 dirigentes só para fazer isso, para marcar reunião nesses bancos, para se apresentar, para trocar ideia. De repente, não vai sair negociação nenhuma, só vai ser uma apresentação formal mesmo, para falar que tipo de acordos que a gente faz, para falar que se precisar de conversa, o sindicato tem como conversar, tem como apresentar soluções. O sindicato não é um bicho-papão, o sindicato está para defender os trabalhadores e, muitas vezes, ele vai trazer soluções que vai também ajudar as empresas, né? Que, do nosso ponto de vista, por mais que em alguns grupos isso possa gerar uma polêmica, para nós, como sindicato, o importante é que a gente esteja em todos os lugares onde se discuta a regulação do trabalho do trabalhador, né? Então, se a negociação é boa, se ela é ruim, o sindicato tem que estar no meio. Ele pode até depois dizer o seguinte: eu não vou participar disso, eu não vou assinar isso, isso aqui não está bom, mas a gente tem que se meter em tudo. E a gente tem feito isso, tem buscado, tem se colocado, tem mandado cartas, tem se oferecido para discutir todas as questões que envolvem as relações de trabalho, tem questionado todas as negociações onde não estão as relações de trabalho. Na vacina lá em São Paulo, a gente terminou agora o ciclo nas 15 prefeituras lá que a gente pautou as prefeituras, foi lá cobrar. No final das contas, o sindicato ajudou mais as prefeituras do que as prefeituras ajudaram aos bancários, porque muitas delas não sabiam nem como iniciar o processo, e a gente acabou prestando assessoria, ajudando e tudo mais. Então, a gente tem dito o seguinte: quando o sindicato está junto, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, e tem uma parte que as pessoas, quando as pessoas, em algumas empresas, ainda mais nesses lugares onde a gente não tem relação nenhuma, as pessoas se assustam com como o sindicato é organizado, como o Diese é mega
qualificado, como nossos técnicos são brilhantes, como nossos advogados são brilhantes, como nossos dirigentes são bem preparados, como a Contraf tem um arcabouço de uma convenção coletiva reconhecidíssima. Então, falta a gente ir lá falar tudo isso, porque as pessoas só falam mal da gente. A gente tem que começar a pautar os espaços e falar bem da gente. Tem negociação que vai sair, tem negociações que não saem, mas pelo menos a gente se coloca e tem sido bem importante. A gente está bem animado que esse ano, com essa turma que veio aí essa turma nova que veio no grupo do Irinaldo, nós vamos para mais lugares. A gente tem comentado que nós estamos marcando cafés virtuais, né? A gente fala que são cafés virtuais. A gente vai lá, e pede para participar, e pede para conversar. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá, pelo menos fica uma boa impressão do sindicato. A gente tem visto isso, né? Onde nós vamos, a impressão que fica da gente é excelente. Fala, gente, como o sindicato é preparado, como esse povo falavam tão mal deles, eles são muito bem preparados e a gente só ganha conversando com eles. E assim tudo, e assim com o CCV, e assim com a homologação digital, né, que tem os bancos deixaram de fazer homologação conosco, mas tem bancos pequenos que nos procuram, porque para eles é mais seguro, às vezes, fazer acordo conosco, ter uma mediação do sindicato, do que fazer uma coisa sem segurança alguma e depois ser processado de novo. Então, na verdade, a nossa vivência, né, que a gente pôde trazer aqui a gente decidiu fazer um trabalho de base focado nesses bancos que a gente não olhava, porque eles não são dos maiores do sistema que determinam as negociações dentro do Comando Nacional. E aí a gente viu que tem muito espaço para a gente avançar. A gente vai conversar nos RHs, tem RHs que são bem bacanas conosco, que depois desenvolve uma relação e liga para a gente perguntando um montão de coisa, e a gente acerta um monte de coisa para eles e para nós. A gente acaba abrindo espaço para ter contato com os bancários, porque eles nunca ouviram falar da gente, começam a receber um e-mail, começam a participar de uma campanha ou de outra. A gente conseguiu fazer sindicalização, que é bem bacana. Então, nós estamos muito animados com esse processo e é uma oportunidade que a gente tem que olhar, assim, né? Porque para a gente discutir o macro setor, discutir o ramo, a gente tem que começar a olhar ao nosso redor e fazer um esforço para a gente poder abarcar coisas que já estão na nossa representação, que a gente, às vezes, está olhando muito longe, quer representar quem a gente não representa ainda, e quem está na nossa representação, nós não olhamos. E algumas coisas que ficaram de experiência para nós. A gente achava o seguinte, eu vou lá conversar com uma pessoa que ganha o triplo do que eu ganho, ela não vai me dar atenção. Se você for simpático, se você for bacana, vai te dar sim. Né, Irinaldo? Nem todo mundo é simpático, que nem o Irinaldo aqui, ou que nem o... Mas, geralmente, a gente é muito bem tratado. Às vezes a conversa flui, às vezes não flui, às vezes a conversa flui muito mais do que a gente imagina. Se a gente for bem preparado e tal, dá tudo certo. É um pouquinho do que eu queria trazer para vocês aí da nossa experiência. E aí estou aberta aqui para as perguntas, se houver. O Irinaldo vai fazer algum comentário também? Acho bom, é legal o Irinaldo fazer, ele participa bastante. Fala um pouquinho, Irinaldo. Quem sou eu para fazer comentário em cima do que a fala da secretária-geral fez? Ela foi brilhante, falou tudo o que tinha que falar. Qualquer coisa a mais é sobre negociação específica e tal, mas tá ótimo. A gente fez N acordos muito bons, muito bons. A gente não se apega só a PPR, plano de remuneração. O que vocês imaginarem é o que está aparecendo lá. Não só a questão de horário, que a Neiva bem colocou, que a gente não vai aceitar, ponto. Isso é uma questão de mesa de negociação. Mas os mais variados acordos vocês possam imaginar e as pessoas nos procuram, o que é ótimo, o que é maravilhoso. Mas a Neiva fez uma análise legal aí, obrigado. Viu? Bacana. Eu quem agradeço, foi como eu falei quando eu procurei a Neiva, né? Cheguei ao Irinaldo, foram conversas para mim esclarecedoras, né? Achei incrível, eu acho incrível o trabalho que vocês desenvolvem, e para mim, eu não sou bancária, então para mim é importantíssimo esse debate, esse trabalho, esse tema, né?
E a Neiva finalizou, que eu achei importantíssimo também, a gente ter esse olhar, porque a gente tem um número gigantesco de trabalhadores do ramo, e a gente não consegue nem representar os que são oficiais das instituições bancárias, né? Então, a gente começa, eu acho que se profissionalizando um pouco mais, tendo esse olhar mais para a linguagem atual com esse grupo de trabalhadores e vai expandindo para os demais, né? Achei muito bacana também, e eu falo muito isso, né? A comunicação é o que vocês estão fazendo, é dialogar, trabalhar um conteúdo de acordo com o conhecimento daquele grupo de pessoas, né? Então, parabéns, né, pelo excelente trabalho, parabéns pela explanação também, e a gente vai abrir agora para os debates. Aí a gente pode ou colocar as perguntas no chat, tem uma pergunta já do Porfírio, que é a diferença do trabalho bancário e tecnológico, né, alegada pelos bancários do ramo financeiro, e se existe migração de bancários de tecnologia para as fintechs. Se alguém do grupo quiser, não tiver com acesso ao site, é só levantar a mãozinha que a gente abre o microfone também. Tudo bem? Já pode responder, Thalita? Pode. Então, eu estava falando, Thalita, que assim, a gente, antes da pandemia, a gente já fazia assim, assembleia com financiários, com alguns. A gente fazia com 3, 4, 5, às vezes. E agora a gente consegue reunir 20 trabalhadores numa reunião. A gente fez muitas reuniões com trabalhadores, por exemplo, infelizmente, a gente tem feito reuniões com trabalhadores demitidos, né? Infelizmente, depois que sai, mas a gente consegue reunir grupos de pessoas através desses sistemas por conta das assembleias que a gente faz, dos dados que a gente coleta e dos dados que a gente organiza agora. Então, isso é uma estratégia bem bacana e eu percebi que nas financeiras houve uma aproximação muito grande. E da comunicação, a gente pergunta mais, a gente está aprendendo a perguntar mais do que falar, porque nós, sindicalistas, falamos muito, escrevemos muito bem, escrevemos muito complexo. A gente tem lá um WhatsApp, né, da Secretaria-Geral, que a gente tem o grupo lá a gente tem o grupo das financeiras por financeira, né? Então, tem, por exemplo, o grupo da Midway, né? Aí, a pessoa que responde o WhatsApp, uma vez falou para a gente o seguinte, que a pessoa perguntava assim, o que está querendo dizer tal coisa? Da própria matéria. A gente escreveu um negócio na matéria e a pessoa no WhatsApp perguntava o que a gente estava querendo dizer, porque a gente não fala de forma talvez tão clara quanto nós deveríamos. A gente fala de forma rebuscada e isso às vezes atrapalha. Então, o público da mídia, a gente tem que falar de um jeito. O público dos outros bancos lá de tecnologia, a gente tem que entender. A melhor forma é perguntar para eles, né? Como a gente falou, o Gustavo falou de manhã sobre os cursos, né? A diferença do bancário de tecnologia para o bancário... Na verdade, é o seguinte, por exemplo, o Centro de Tecnologia do Itaú. Lá tem o pessoal que trabalha... Porque a tecnologia é um mundo também, né, gente? Tem os bancários que trabalham na parte que cuida de hardware, que cuida de software, que cuida da segurança da informação, que cuida de um monte de coisa que eu também não sei explicar, porque eu não entendo, estou aprendendo também. Então, esses trabalhadores são bancários que trabalham, que têm conhecimentos técnicos específicos para trabalhar em áreas de tecnologia. Eles têm conhecimentos que nós nem imaginamos, né? O que nós aprendemos conversando com eles. Tem bancário de 25 anos que acha que já está ultrapassado, porque nessa área você precisa de aprender muito rápido, todo dia aprende muito rápido, todo dia tem uma novidade. Se você não estuda, você está para trás. Com 25 anos, você está por fora. Então, isso causa um estresse muito grande neles. Então, eles são bancários, eles trabalham com softwares sofisticadíssimos, então, eles não se identificam com o sindicato. Né? Ele fala, eu não sou bancário, eu trabalho no Itaú, mas eu sou programador de sistema, eu sou engenheiro de software, eu sou... Enfim, nós vamos fazer uma pesquisa com o DIEESE só para a gente entender, para a gente desmistificar essa área de TI, porque nós não entendemos, né? Não posso nem aprofundar muito, porque eu não sei explicar para vocês, mas é um universo que a gente não olhava antes porque não nos interessava, né? Não era tão importante. Então, a TI lá do Itaú é enorme, a TI, o Radar lá do Santander é enorme, do Banco do Brasil, da Caixa, esses que nós conhecemos, né? Para falar esse dos 5.
Aí, voltando na história do nosso ramo, né? Do nossos 5 bancos que nós conhecemos, a área de TI nós não conhecemos, né? Aí, nós não conhecemos na área de TI dos 5 bancos que a gente conhece bem. Nós precisamos nos aprofundar. Aí, a gente vai para fora dos bancos de investimentos que estão da nossa representação e a gente pensa que não conversa com eles porque eles são diferentes de nós. Temos que conversar, temos que nos... Eles são diferentes de nós, mas eles são banco, nós somos sindicato, a gente precisa se aproximar, vai dar tudo certo. E aí fica como desafio a gente para a fintech, que a fintech é dinheiro, é financeiro, só que eles são só tecnologia, porque o que acontece? A Uber não é uma empresa de veículos, é uma empresa de tecnologia. Eles criaram um software que eles arregimentam pessoas que têm veículos, eles vendem um sistema eles vendem um software que junta o passageiro com o carro. Então, a Uber é tecnologia, né? A Uber é uma startup, né? De tecnologia. O Banco Next ou o Banco Nubank, eles falam que eles não são banco, eles são um software que junta o cliente com como o Frank, lá que o Gustavo mostrou, eles não são banco, eles não são macaco, eles são um software que junta o Open Bank, que vai, a partir de agora de julho, abrir todos os dados, né? Qualquer um pode abrir um banco, pegando os nossos dados, então ele junta os dados do banco com a pessoa que quer ser o Uber bancário, porque o Frank vai ser o Uber bancário, ele não tem contato com ninguém, ele não é autônomo, ele não é nada, ele vai lá no Open Bank, ele trabalha para todo mundo. Então, a plataforma Frank, ela fala, eu não sou banco, eu sou uma plataforma de tecnologia. Assim como o Uber é uma plataforma de tecnologia, assim como a Netflix é uma plataforma de tecnologia, não é uma plataforma de filmes. Quem é a plataforma de filme é quem faz o filme. Então, eles, assim como a Submarino, sei lá, a AliExpress, não é uma loja, é só uma plataforma de tecnologia. Então, esse é o problema da tal da regulação que nós vamos também ter que discutir lá na frente, porque o que é tecnologia e o que é serviço? É um dilema para nós, é um assunto para nós no futuro, que vai ser amanhã, depois de amanhã, ou 5h30, ou 3h30, que nós vamos ter que discutir. Então, é muita coisa para nós aqui, que somos sindicalistas bancários. Aumentar nossa representação no ramo, aumentar o diagnóstico, aumentar nossa compreensão dos espaços que nós temos dentro dos bancos que nós representamos, bancos e financeiras, aumentar a nossa compreensão sobre esses bancos que são de investimentos, que já estão na nossa representação, a gente só precisa de ir lá conversar e tentar fazer acordos, porque nós não precisamos de brigar para representá-los, só precisamos de nos apresentar e falar e tentar fazer acordo, e depois conhecer as fintechs, que eles dizem que não são bancos. Mas e os trabalhadores de lá, com 3, 4 trabalhadores, você cria um Nubank da vida. O Serginho tinha uma pergunta, mas é bem isso mesmo. A gente tem o Serginho. Obrigado. Bem, primeiramente, parabenizar pela sua explanação, excelente. Isso suscita muito mais perguntas do que esclarecimento, porque realmente é um mundo novo que a gente está vivendo. Mas, objetivamente, sobre sócio parceiro, porque existe uma questão de estatuto, não sei se precisa constar, ter cláusula de estatuto para a gente criar um sócio especial, como você está colocando. Gostaria que você esclarecesse sobre isso. E a outra coisa, já é uma questão também operacional, como identificar instituições não bancárias, né? Porque aqui na nossa experiência, a gente está indo na base do presencial, de alguma informação que a gente recebe, demanda, mas tem algum local que a gente pode obter essas informações, numa localidade, numa região? Como eu posso saber quantas instituições existem, quais são elas? Uma outra pergunta. E outra questão aí que eu quero que você possa colocar é que quando, por exemplo, eu tenho muito tempo de banco, eu entrei no Banco da Amazônia e sempre fui da direção geral, nunca trabalhei em agência.
Então, na minha área, que era de TI, existia assim como na área de TI, como na área dos advogados, existia, eu percebi, até hoje eu percebo, que as pessoas não se consideram bancárias, consideram pessoas que trabalham numa instituição bancária, né? Então, eu acho que isso é uma concepção que passa pela cabeça das pessoas, em que ela se vê diferenciada. Então, nós nos apresentamos do ramo financeiro, mas, na realidade, nós, de fato, somos conhecidos e evidenciamos que somos bancários. Então, convidar os colegas para se sindicalizarem na instituição do ramo financeiro, que nós não tão evidência chamamos de bancários, isso também não gera uma forma de a pessoa se verem pertencente a essa categoria do qual nós estamos discutindo? Não está na hora também de começar a repensar esse termo de bancário e enfatizar mais um termo que efetivamente dê uma representação maior do que o segmento bancário, que nós estamos ficando percentualmente menor do que o conjunto dos trabalhadores do ramo financeiro, da área financeira. É isso. Obrigado. Já respondo, Thalita. Se quiser, porque não tiveram manifestações de mãozinha, e a gente está voltando só para depois a gente fazer uma foto com vocês. Ah, que legal. Então, olha, essas informações a gente consegue no Banco Central, né, Idnaldo? A gente consegue no Banco Central. O DIEESE também consegue para a gente, se a gente precisar, mas no site do Banco Central tem tudo, né? Para a gente sabe lá os bancos, o endereço e tal. A gente, geralmente, quando a gente tira essa estratégia a primeira vez, a gente pegou os endereços todos, mandamos um comunicado pedindo reuniões. A gente queria um dia de sindicalização, queria apresentar... Enfim, a gente sempre inventa algum assunto para tentar conversar com o povo, né? Então, a gente tem direito a um dia de sindicalização pela convenção coletiva, a gente quer falar sobre o programa de assédio moral, a gente quer falar sobre o programa de combate à violência contra a mulher, que a Contref lançou, que é importante, que é bom para as empresas terem, o curso de paternidade responsável, a gente vai procurando, né? A gente sempre brinca lá na Secretaria-Geral, o não nós já temos. Então, se vier um sim, por que não? Vamos tentar, né? A gente já parte que o não já é nosso. Essa questão da identidade é isso mesmo, as pessoas não se veem como bancários, aí eu já falei um pouco disso, essa realidade continua, até porque nós já falamos, né, dependendo do setor, as pessoas ganham muito bem, né, nessa parte aí de agente autônomo que o Gustavo falou, tem gente que ganha de comissão, tem algumas comissões, chega a 25 mil reais e tudo mais, né? Então, para você entender, para a gente poder chegar no que essas pessoas precisariam de um sindicato, de uma coletividade, precisa de muita conversa. Mas, assim, a gente tem feito experiências lá com a Uni, com esse projeto de tecnologia, que vem. Então, por exemplo, a gente tem reunido grupos de 10 trabalhadores para conversar. Então, a gente reúne 10 do Bradesco, 10 do Santander, às vezes vem 3, vem 4, vem 5, sempre vem, gente. Se a gente organiza, assim, uma conversa, sempre aparece, sempre tem alguém descontente. Não existe ninguém no mundo que está contente 100%, e, às vezes, vou dizer uma coisa para vocês, o que as pessoas vêm só para conversar, porque é uma coisa interessante do povo de tecnologia. Os jovens são muito solitários. Eles trabalham muitas horas consecutivas, mais que a gente. Eles trabalham muito focados, eles dobram... isso que o Gustavo falou das metas, né? Ele falou lá atrás de gente que não queria que tirasse as metas. O povo de tecnologia, às vezes, eles não querem folga. Eles têm um tempo para desenvolver o projeto, eles querem ficar direto. Só que isso atrapalha as relações deles. Eles têm dificuldade de interações humanas, de interações de sinergia, eles têm um monte de problema. Então, quando a gente chega para conversar, porque demora para organizar, é como qualquer atividade nossa. Você organiza, você chama 100, vem 3. Aí a gente fica chateado, falando, os trabalhadores não querem saber do sindicato, não sei o quê, onde foi que a gente errou? Igualzinho.
mas vai vindo. Aí você vai conversando, e vão aparecendo os problemas. Aí vão aparecendo a gente tem muita gente que vem que é terceiro, então vem, as pessoas vêm. Demora, trabalhoso, mas vem. E quando você falou, o Serginho falou a história de não falar bancário, nós temos uma campanha que a gente desenvolveu, que a gente está fazendo especificamente para o público de tecnologia, e a gente faz especificamente em rede, tanto é que ela não aparece tanto no site, que a gente não fala que é bancário. Nós não falamos que é bancário. A gente pega, por exemplo, a gente estudou as redes sociais dessa galera, nós estudamos, são muitas pessoas muito jovens, pessoas muito diferentes da gente, totalmente diferentes da gente. Então, a gente foi estudar as redes sociais delas, como eles se comunicavam, como eles falavam, e a gente aproveitou que a gente teve uma sorte também, que nesse momento que a gente estava desenvolvendo a campanha, a Google estava criando um sindicato, né? Os trabalhadores da Google, que também são filiados à Uni, Global Uni, da qual a Contref é afiliada, estavam criando um sindicato. Então, a gente pegou e foi tirar uma onda, falou, pô, porque para esse galera que trabalha em tecnologia, o Google é o melhor lugar do mundo para se trabalhar, né? Tem escorregador, tem chopeira, tem luz piscando, tem a doideira, a loucura, maravilha. Então, a gente pegou e falou assim, gente, se o Google, que é o melhor lugar do mundo para se trabalhar, criou um sindicato, imagina nós. Então, a gente desenvolveu um monte de peça, falando coisas assim, com linguagem jovem, com as coisas que eles entendem lá, que eu não sei explicar para vocês. A gente fez uma pesquisa, pegou uma galera jovem para fazer, a gente jogou nas redes em lugares que eles vêm, porque eles também não entram nos mesmos lugares que a gente. Eles têm os blogs deles, eles têm os espaços deles, tem tudo diferente da gente. E a gente tem que estudar, tem que achar onde eles estão, porque eles não estão nos mesmos lugares que a gente, não veem as mesmas coisas que a gente. Aí a gente começou a fazer essa campanha e começou a pingar umas sindicalizações também. Então, tem saída para... Tudo tem luz no fim do túnel para tudo, sim, para tudo. E a gente não fala que é bancário, a gente só fala assim, ó, está tendo injustiça, precisamos de resolver. Está tendo cobrança demais, precisamos de ir para cima. Não deu tua promoção, como que a gente faz? E aí, tudo é igual. A exploração, a falta de reconhecimento, o cansaço, as metas abusivas, é tudo igual. Você pode ganhar 1.000 ou 100.000, é igual. E aí precisa de sindicato. Fantástico, é isso mesmo. E desburocratiza, né, Neiva? Porque a gente acaba ficando preso, porque não pode, porque não está previsto no estatuto. Então, vocês criaram mecanismos para desburocratizar. Sim, e isso daí, Thalita, a gente fez assim, a gente coloca na ficha que a gente não negocia a gente deixa claro, Serginho, na ficha de sindicalização, não está no estatuto, é uma sindicalização parceira. É como quando você sabe quando você vai num canal do YouTube que você é o como é que é, membro do canal, que você paga uma assinatura? É como se você paga uma assinatura do canal. Você pode assistir o canal, você não tem o anúncio, você pode falar no chat, você pode participar do grupo, você tem uma série de coisas para ter é um serviço, para te falar, é um serviço. Não, acho que foi esclarecido, né, Serginho? E também... Não participa de eleição, não pode ser votado, não pode votar na eleição, não é um sócio estatutário, é um sócio parceiro, ele tem uma figura diferente, só para a gente ajudá-lo a usar serviços, e se ele precisa de uma força para se organizar, para resolver um problema, por solidariedade nós vamos ajudá-lo, porque a gente ajudaria de qualquer forma. E de outro lado, ele ajuda o sindicato a se manter. Os comerciários também têm uma prática parecida com essa, justamente por conta da dificuldade de representação, então eles fazem essa mescla também, né, bem bacana. Então, é uma forma que se comprova, né, que é possível, sim, dar outros olhares e representar esses trabalhadores, né, minimamente que seja, nem que seja esses, por exemplo, os parceiros, vocês não negociam, mas vocês têm acesso às informações quando eles têm alguma dificuldade. Por exemplo, eu fui demitido e quero uma assessoria, então, minimamente, ele tem demandas mínimas. Para o sindicato, inclusive, é uma fonte de renda, quando esse grupo de pessoas, de trabalhadores, procura para usar, por exemplo, uma assistência jurídica, né? Então, é muito global o que vocês têm feito,
Isso para mim foi muito esclarecedor, muito amplo mesmo, e mostra que a gente pode também desenvolver esse trabalho. Eu vou contar uma historinha. Quando eu entrei no sindicato, há alguns anos, eu não sabia como fazer muita coisa, né? Aí fui lá para a porta do Cicobi, coloquei uma tenda, uma massagista, e transformei em sindicato cidadão. E, ó, vem aqui, preenche uma ficha de cadastro, que é nome, telefone, e-mail, acabou, e vamos aqui fazer a massaginha, porque é importante a saúde do trabalhador, tal, tal, tal. E, assim, eu me vejo agora e estou mais admirada, tá? Thalita, Arilson levantou a mão. Pode falar, Arilson. Tá mudo. Eu tinha ligado aqui. Agora, tá melhor? Sim. Agora ouvem? Sim. Então tá. Muito bem. Bom, queria primeiro parabenizar aí a Neiva e dizer que é um prazer não só ouvi-la, mas vê-la novamente depois de mesmo que de forma virtual, né, mas uma atividade nossa aqui na nossa federação. Parabenizar aí a Thalita também pela organização desse seminário, e enfim, a todos que estiveram envolvidos juntos com ela. E o Serginho pelo aniversário, muitos anos de vida aí, Serginho, muita saúde plena, e a todos nós, né? Acho que essa pandemia, não sei se a gente vai sair melhor, mas eu acho que com uma grande certeza a gente sai, que nada vale mais do que a nossa vida, né? O nosso estar aqui nesse mundo, né? E eu só estou fazendo uma inscrição mais para... eu coloquei esse fundo, logo quando a Neiva estava falando, eu fui lá e falei, poxa, tem algo que eu quero colocar aqui que me parece, não sei, eu queria socializar isso e também perguntar para a Neiva se seria isso, porque eu entendo, e acho que todos nós entendemos, que nós participamos de uma entidade que tem uma logomarca muito forte. Né? Você fala sindicatos bancários, então é muito forte, ela é reconhecida. As outras categorias, elas logo já dizem, nossa, vocês realmente fazem um papel. Essa avaliação que nós estamos fazendo desde cedo é que, peraí, nós somos uma logomarca muito forte, mas nós estamos perdendo muita gente por conta das transformações, enfim, por conta de tudo isso que a Neila falou, que o companheiro falou de manhã, enfim, todos nós estamos compartilhando. E que essa marca nós não podemos perdê-la. E aí, me parece que quando a gente começou a discutir essa coisa da representação, já faz um bom tempo, eu me lembro, não, a gente vai com a logomarca de que quem trabalha em banco, bancário e tal, e aí a gente brigou pelas representações, enfim. Mas eu acho que nesse momento, talvez, eu ia uma pergunta que eu acho que é assim, usando essa marca, nos aproximarmos, eu quero ver se é isso, se eu estou entendendo, nos aproximarmos, ainda que virtualmente, por conta da pandemia, né, uma experiência que começou antes, aí São Paulo já falou, né, começou antes da pandemia, mas agora muito mais do processo virtual, e a gente vai caminhar muito para isso, mas estabelecendo a solidariedade, acho que nos colocando, e aí eu acho que essa ideia da parceria, a pergunta que eu faço é isso, é estabelecer solidariedade de classe. A Thalita me mandou um texto até que nós somos de categorias, podemos estar em locais, em categorias diferentes, mas somos ramo. Então, nós não podemos contratar vocês agora, mas não podemos representar ainda. Mas nós somos solidários, nos colocamos à disposição, vamos fazer essa ligação de solidariedade e, a partir dessa solidariedade, nos aproximarmos e, quem sabe, batendo um papo, ainda que virtual nesse momento, mas nós vamos superar tudo isso, para frente, buscar as representações, estudando, inclusive, essas linguagens. A pergunta que eu faço é isso. Porque aí, por que eu estou fazendo essa conversa? Porque me parece que a gente precisa ter um caminho em que seja tangível para nós todos, né? Então, meio que perdi, todo mundo quer representar, não tenho dúvida sobre isso. Mas como é que faz? Vai lá, o cara já diz, mas o patrão não deixa, então a gente precisa ter uma saída. E aí eu acho que essas duas coisas, a prática da solidariedade e a nossa marca, utilizar a nossa marca para chegar. Não, nós estamos aqui como estabelecendo solidariedade. Temos um clube, vamos estabelecer um tipo de forma que que você vai, a partir da pandemia acabando ou controlada, poder participar, a nossa assessoria jurídica, enfim, as nossas assessorias, o DIEES, enfim, as coisas que a gente possa socializar e nos colocar. Eu penso
pergunto se é por aí, se é esse tipo de, né, de ideias que a gente pode fazer a partir do encerramento, né, daqui mais tarde nós vamos encerrar esse seminário, mas que algumas coisas concretas a gente possa sair fazendo por aí já, né? Algumas metas tangíveis, e eu sempre acredito que se a gente estabelece metas que a gente consegue alcançar, a gente começa a ficar mais com vontade de fazer mais coisas, atingir mais metas, né? Diferente das dos bancos, que eles colocam para a gente metas, às vezes, intangíveis e quer nos matar. Não, metas que a gente possa atingir. E aí, talvez, seria isso, usando a nossa marca, ou seja, os sindicatos bancários de cada base da federação e, enfim, da nossa confederação, e estabelecendo solidariedade de classe aí entre esses diversos trabalhadores. Nos bancos, nas fintechs, nas cooperativas, porque a gente tem um debate aqui das cooperativas, é muito forte, né? É isso. É essa provocação. Obrigado aí pela oportunidade de ouvi-las. Tamo junto. É isso. O Washington. Pode falar, Washington. Boa tarde a todos e todas. Eu queria só fazer, como se diz, agradecer a fala da Neiva aí, que foi bacana, muito, muito boa mesmo, porque vai ser um desafio muito grande para os outros sindicatos, que São Paulo está bem na frente, né? O pessoal do Sindicato de São Paulo estão de parabéns. Essa discussão ela é bem abrangente. Nós temos dirigentes suficientes para poder fazer esse trabalho, correr atrás, porque tem muitos sindicatos aí, uma quantidade de dirigentes, e tem muitos que não estão ainda em secretarias que possam ajudar a desenvolver esse trabalho, né? Pegar essa massa aí e mexer ela e colocar ela para frente. Porque a situação que nós estamos vivenciando hoje está difícil, com as demissões que vêm ocorrendo em todo o Brasil, em todos os bancos, e não só em bancos, né, nas financeiras, e esse troca-troca de lá para cá de funcionários, tanto Bradesco como Itaú, XP, né, aí da vida aí, está levando bastante funcionários do personalité do Itaú, né, indo para essas fintechs, essas empresas aí fazendo um rodízio, né, entre eles, e ao mesmo tempo alguns bancários perdendo o emprego, né. Essa área de tecnologia aí, ela é bem falada nas COI e Itaú, né, sobre esse assunto. O que a Neiva falou é isso mesmo, é um pessoal, vou falar assim de uma forma diferente, viu, Neiva? Mas eu acho que você vai dizer que é verdade. Eles são muito egoístas mesmo, né, como já foi falado, são bastante egoístas, eles acham que eles dominam tudo, eles sabem tudo, eles não precisam dos outros, eles sabem fazer tudo e querem tocar da forma deles. Mas só que esquece que do outro lado tem as doenças, tem os patrões, tem, como se diz, tem esse vírus maldito que nos atrapalhou, né, porque eles não são cientistas para dar esse diagnóstico para nós, acabar com isso aí, com a inteligência que eles têm, né? Mas eu acho assim que o desafio é muito grande, precisamos da união mesmo, e precisamos trabalhar forte. Aqui em Brasília, eu até coloquei no chat lá, estava desativado agora, mas foi mais cedo, a Thalita, ela começou com esse trabalho bem mais cedo, né? Assim, acho que foi quando, no segundo mandato do Rodrigo, que era a questão da gente ir para as financeiras, a gente estava indo, eu estava ajudando ela, eu, Frazão, os meninos de bancos privados, e a gente estava andando muito nessas financeiras, nessas cooperativas, e a gente realmente estava encontrando essa dificuldade muito mesmo, bastante, de entender como é que funciona. E às vezes esbarrava mesmo em associações, sindicatos, patrões, inclusive o BRB Conveniência, e a lotérica é uma coisa que a gente vai ter que tomar bastante cuidado, porque parte desses funcionários desses dois, sem banco, né, dessas financeiras aí, são filhos, são sobrinhos, são netos, às vezes esposa ou esposo, né, do dono, né, ou da dona, né, do empreendimento ou do sócio. Então, são pessoas indicadas. E a Thalita pode até confirmar isso aí. A gente teve bastante dificuldades, porque
mesmo sendo o sobrinho, o filho, que recebe o salário ali, quando a gente falou os benefícios que o sindicato pode proporcionar para essas pessoas, muitos preencheram a ficha de cadastro, como a Thalita colocou aí no começo, né? Preencheu essa ficha, a gente levou para o sindicato, fez um apanhado, mas depois foi caindo por água abaixo. Eu não sei porquê, até perguntei para a Thalita também, eu caí no esquecimento sobre isso aí, porque a demanda do Itaú foi crescendo, né? E esse desafio é grande, mas precisamos retomar para que, como eu Gustavo, né, o menino do Diese, colocou para a gente, senão daqui a uns dias não existe mais o sindicato. O que vai existir, né? Era isso o meu raciocínio aí, não sei se foi bem compreendido pelos demais, mas obrigado pela oportunidade de vocês nos esclarecer aqui, os palestrantes, né? E só tenho a dizer, precisamos de vocês mais ainda para nos dar experiência. Valeu, obrigado. Obrigado, Washington. Eu tinha caído, já voltei. Machuquei não, tá, gente? É isso que eu ia falar, Thalita, você não se machucou não, né? O Irinaldo, escrevi seu nome errado no chat, desculpa, Irinaldo. Colocou aqui que se caso alguém tenha dificuldade, queira ter algum apoio, né, sobre a pesquisa dos bancos, das financeiras no site do Banco Central, ele pode ajudar, tem o e-mail dele no chat, tá certo? Só o que o Washington falou é porque o sindicato acabava por receber uma mensalidade muito baixa, de R$10, R$15, achava que era muito barato, muito caro o trabalho e barato pelo que o coleguinha pagava, mas o colega recebe R$1.000, ele não vai pagar 50 de mensalidade, né? É bem nessa linha. Mas eu acho que a gente vai seguir, Neiva, no próximo, que são os encaminhamentos da federação, de como a gente pode atuar, e tanto o painel da manhã, com os dados técnicos, e o seu painel junto com o Irinaldo, trazendo esses exemplos para a gente, vai ser fundamental para a gente poder trabalhar os encaminhamentos, né, da nossa atuação, e que estaremos juntos nessa luta, né? São estados diferentes, são regiões diferentes, mas eu acho que a luta ela é muito, muito igual também, né? Acho que não tem mais ninguém com mãozinha levantada. Só confirmar. Ô, Thalita, já que você me respondeu aí, desculpa intrometer assim, rapidinho. Eu só queria terminar também o raciocínio, já que você caiu, levantou, não se machucou e voltou e respondeu o que eu perguntei, por estar perto de você e por falta de habilidade minha, também poderia ter perguntado isso antes do negócio, né? Mas só para terminar o raciocínio. Já que por os valores serem baixos, como a Neiva colocou aí de 10, 15 reais, e realmente isso acontecia, então agora a gente vai ter que repensar mais ainda, se a gente quer esses 10 reais, 5 reais, 2 reais, 3 reais, né, daqui para frente, ou não, como que a gente vai pensar? Então a gente vai ter que pensar nesse sentido aí, porque o salário das pessoas não são tão alto como o dos bancários, né, nesse sentido. Daiane, um beijo para você, minha amiga. Acho que só... Aí tem a última pergunta, que é do Avelino. Saudar a Thalita novamente, a minha companheira Neiva aí do Bradesco, já fui coordenador aí da COI do Bradesco, muita experiência, já fizemos algumas atividades juntas. Então, Thalita, a gente tem de manhã eu fiz a pergunta, não é nem pergunta, né, mas também a pergunta, né? Para o Diese, tem o quadro, como é que estão as financeiras, como é que estão as cooperativas, como é que está o quadro dos trabalhadores que não são bancários, né? Aí o Diese colocou lá que tem estudo, mas não tem um completo, né? Que é difícil por conta de achar esses dados no social, oficiais. Então, Thalita, para a gente na federação, missão para nós aqui da federação, de fazer esse levantamento para o sindicato, que dá a missão para cada sindicato fazer, levantar o que tem de acordo, quanto tem, como que é cada sindicato, e vamos incentivar que amplie os demais sindicatos, pensando também no estatuto, e que, de fato, seja, como a Contraf está lá o nome, né, trabalhadores do ramo financeiro, que os sindicatos também sejam do ramo financeiro. E aí eu tenho, assim, mesmo colocando que eles não... o pessoal diferente do Washington colocou, né? Aí sou diferente, não quero ser bancário, mas não quero ser bancário porque não se sente bancário, não porque acha que é melhor do que o outro, não, né? Mas é porque não se sentem bancário mesmo, né? A gente conversa, mas
a gente tem que tratar como eles acham que querem ser tratados. Não querem ser tratados como bancário, então vamos tratar como trabalhador do ramo financeiro e vamos representá-los. Então, é só essa missão para a gente fazer, eu estou à disposição também para que a gente faça, que cada sindicato, a partir da federação, aí vão ampliando para as demais federações, sindicatos, que a gente tenha, que de fato representemos os trabalhadores do ramo financeiro. E aí o diálogo do macro setor com as outras confederações, e aí é muito, muito mais amplo, mas já estamos aqui fazendo, já, né? Parabéns, Thalita, pela iniciativa aí. Gostei. Estou gostando, aliás. Obrigada, Vel. Acho que o Irinaldo tinha levantado a mão, ou eu vi errado? Não, eu levantei e a Thalita já falou. Gente, ó, só queria falar duas pequenas frases. Essa coisa das pessoas acharem que fulano, beltrano não se sente bancário é até a hora que vai cair a PLR. Porque quando vai cair, eles ficam perguntando quando é que cai. Cara, é todo mundo é bancário. Nessas conversas que a gente está tendo com esses bancos menores, não tem um que não fala que não é bancário. Seja ele o jurídico que vai lá nos atender, seja o RH. Não, a gente é bancário e tal. Então, assim, na hora que vai cair a PLR, quando é que vai cair? Quando é que ela vem? Quando é que isso? Quando é que aquilo? O site do Sindicato do Bancário de São Paulo é entupido com essas coisas. As mídias que a Neiva falou, que é o WhatsApp... Gente, vocês não imaginam o quanto... E, olha, é todo mundo. Seja ele advogado, seja ele processador de dados, digitado... Enfim, seja como for, é todo mundo. É só isso, gente. Obrigado. Viu? Obrigada, Irinaldo. Patrícia, e a gente encaminha para os finalmente. Boa tarde, pessoal. Eu vou ter que ficar com a máscara, porque eu estou numa clínica aqui com a minha mãe, tá? Só para complementar aí para vocês, que, na verdade, eu já faço esse trabalho nas cooperativas, tanto no Sicredi como no Sicobi. No meio que acho a gente que seu microfone está desligado. Não tá. Não, tá saindo, Thalita. Bom, vou voltar um pouquinho aqui. E eu já faço esse trabalho tanto no Sicredi como no Sicobi. Uma forma que a gente achou foi de marcar as reuniões através das pessoas que a gente já conhece em cada unidade. E a maioria das agências aqui em Campo Grande já tem ex-bancários, principalmente agências Bradesco, Itaú e Santander. Então, através deles, é um trabalho formiguinha, não é fácil, mas através dessas pessoas, a gente está conseguindo filiar, e muitos utilizam o clube e alguns a parte jurídica para tirar alguma dúvida. Mas esse trabalho ele é formiguinha mesmo, tem que ter paciência, mas dá certo. E outra coisa que foi falado no começo, acho que foi na parte da manhã, inclusive, são vários CNPJs, só que em Campo Grande já se uniram e aqui só ficou 2 CNPJs, então está bem mais fácil de resolver essa parte, principalmente se for entrar juridicamente para representá-los. Eu acho que é isso, um resumo. Bacana, obrigada, Patrícia. Bom, acredito que a gente ainda tem uma sequência, né, para poder tratar as demandas mais pontuais da federação. Agora, nesse momento, a gente agradece imensamente a participação do Irinaldo, da Neiva. Como eu disse, para mim foi incrível, foi maravilhoso e é necessário a gente fazer essa ampliação de debate, né, de conteúdo, tratar os iguais como iguais, os diferentes como diferentes, dando cada um a sua nomenclatura. O importante é a gente representar a classe trabalhadora. Fica aí o nosso forte abraço, muitíssimo obrigada, tá certo? Os demais, a gente continua para a gente finalizar o nosso seminário com uma mística e a avaliação do que a gente dialogou sobre hoje, tá bom? Obrigada. Obrigada, Valeu, gente. a você Obrigado, pelo convite, gente. Estamos à disposição, tá? Se vocês precisarem, é só chamar a gente lá. Obrigada.